Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aberta aqui, ó, em Romanos 6, 22. Mas agora libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amados, nós éramos escravos do pecado, fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça. Hoje nós pensamos diferente, essa é a metanoia, né? Essa mudança que o Espírito Santo fez quando entrou na nossa mente, mudou a nossa maneira de pensar e continua mudando, né? A nossa maneira de sentir, nossas prioridades. O Espírito Santo colocou em nós, pela sua presença, o novo querer, o novo efetuar. Desde a queda, nossos pensamentos eram pecaminosos e direcionados para o pecado. A inclinação da carne é pecado, é morte. O homem se corrompeu por causa da queda. Então foram colocadas fortalezas nele, né? E quando o Espírito Santo entra, ele devolve a lucidez e nos dá um caminho, um direcionamento profético, através do qual nós começamos a pensar em linha com a palavra de Deus. É uma lucidez, sabedoria. 1 Coríntios 1,30 diz que Jesus é a nossa sabedoria. Essa capacidade de estar na grande comissão, de estar agora cogitando fazer o bem. Boas obras, né? Nós fomos salvos para as boas obras. Então você vê, queridos e amados irmãos, que hoje, nós que éramos trevas, hoje somos luz. Nós cogitamos o que agora? Não fazer mal às pessoas, mas sim curar os enfermos, libertar os cativos, pôr a mão sobre as pessoas e que elas fiquem cheias do Espírito Santo. Nós não poderíamos curar enfermos se não fôssemos nascidos de Deus. Só porque o Espírito Santo está em nossa voz, nós podemos. Nós podemos libertar os cativos e podemos profetizar provisão, multiplicação. Este querer vem de Deus. É Deus que enviou Jesus e depois o Espírito Santo para que nós compreendêssemos que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, essa restauração, porque Deus criou o mundo perfeito, o mundo se tornou imperfeito. E agora Deus está recriando novamente através da igreja o aspecto profético, diz Efésios 3,10. E essa presença do Espírito Santo nos dá a capacidade de cogitar isto, implantar a agenda de Deus. Lá em Atos 10,38 diz que Jesus vivia fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A capacidade de amar os nossos inimigos, a capacidade de perdoar, a capacidade de dar a sua vida em consagração para as boas obras. Isso não tem nada a ver com a queda, porque o homem desde a queda se tornou egoísta, orgulhoso, mesquinho, avarento, sensual, impuro, viciado. Todas essas coisas são fraquezas que Deus quer perdoar e quer libertar, entende? Porque Jesus veio não para condenar, mas para salvar. E essa operação da graça do homem, no homem, quando o Espírito Santo entra em nosso coração e nos torna capazes agora de sermos servos da justiça, de sermos aqueles que servem produzindo as mesmas obras e maiores, como diz João 14,12. Então, essa capacidade de ajudar pessoas, de querer e de conseguir ajudar pessoas e de viver pró-vida, não anti-vida. De viver a favor das pessoas como um regador, não como um vampiro querendo destruir as pessoas. Quando nós compreendemos que essa nova vida ela tem uma nova mentalidade, uma nova operação, pela virtude e pela presença do Espírito Santo, essa nova vida então ela se torna cada vez mais frutífera. Porque nós começamos a ver o que Deus quer implantar, desejar e praticar isto. E à medida que nós vamos aprendendo por experiência, nós vamos nos tornando pessoas assim, que como sal da terra e luz do mundo, por onde passa quer ver as pessoas cheias do Espírito Santo. Não queremos ver o mal de ninguém, não queremos prejudicar ninguém. Nos tornamos inofensivos para qualquer obra má. E nos tornamos então cada vez mais hábeis, ungidos e fortalecidos, instruídos para a prática do bem, para a
prática das boas obras. O Senhor nos salvou para as boas obras, não é? Diz lá em João 15,16 que Ele nos escolheu para que nós possamos fazer isto, para a glória dEle. Como diz 1 Pedro, capítulo 5, que Deus nos salvou, né? Para nós manifestarmos as grandezas de Deus, é porque Ele quer fluir a sua glória diante de nós, né? Nós sejamos adoradores, e fluir a sua glória através de nós e tocar vidas. Porque Deus não está feliz com os efeitos da queda. Sabe, meus amados irmãos, Deus não está feliz com o que o mundo se tornou. Porque Deus criou o mundo perfeito. Como é que Ele vai estar feliz com a imperfeição? Por isso que Jesus subiu na cruz. Por isso que Jesus subiu na cruz. Por quê? Porque Ele pôs um fim aos efeitos da queda. Você pode ver, Ele na queda viu Adão e Eva se tornar enfermo. Ele viu Adão e Eva se tornar endividado, angustiado, escravo do pecado. E todas essas coisas, Jesus, Ele na cruz, Ele tomou sobre si. E Ele levou e destruiu, e depois deu o Espírito Santo para nós ligarmos na terra, para que seja feito na terra como no céu. Então, Jesus não está feliz em ver as pessoas enfermas, colhendo os efeitos do pecado, nem com o próprio pecado que causa tudo isso. Nem a causa, nem o efeito. Nem o pecado, né? Ver o homem escravizado pelo pecado, ver o homem enganado, escravizado pelo pecado, e ver o homem colhendo os efeitos disso. Doenças, dívidas, depressões, inferno, morte, de jeito nenhum. Não é a vontade do Senhor. Então, nós que estamos aqui, que recebemos o Espírito de Deus, nós começamos a compreender, 1 Pedro 2,9, tá? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas, as virtudes de Deus, né? Então veja só, o propósito de Deus é muito claro quando recebemos o Espírito Santo: libertar os cativos, consolar os tristes, curar os enfermos, pôr a mão sobre as pessoas e elas ficarem cheias do Espírito Santo, ensiná-las a andar no Espírito e serem livres do demônio, do pecado e daquilo que vai escravizar, né? Tudo aquilo que te limita, te enferma, te entristece, tudo aquilo que te tolhe, tudo aquilo que te oprime, né? Jesus morreu e levou na cruz do Calvário. Portanto, é muito importante que nós compreendamos, e isso é maravilhoso, que quando o Espírito entra em nós e coloca esse gemido, e nós vamos meditando na palavra e vamos sendo transformados, né? De glória em glória, vamos compreendendo que Deus nos fez para ser gente boas, de boas obras, de ser pessoas que vão revelar a bondade de Deus. Jesus, por onde passava, Ele revelava o amor, curando, libertando, multiplicando pães e peixes, ajudando as pessoas a se reconciliarem com o Pai. Então, nós vemos então claramente, meus queridos e amados irmãos, a grandiosidade do projeto de Deus. Crer em Cristo é crer no seu projeto. É se envolver em consagração para estar apto, preparado cada vez mais, e liberar o Espírito e ajudar pessoas a se voltarem para Deus e serem livres do pecado e dos efeitos do pecado. Quando nós compreendemos que fomos ungidos para isso, então nós ficamos tão felizes em ver a eficácia e os frutos que trazem glória para o Senhor e alegria para as pessoas. Chegar diante das pessoas como Jesus chegava, diante dos aflitos, enfermos, oprimidos, e conseguir libertá-los do cativeiro, da dívida, da doença, da depressão, da dúvida, do pecado, né? E isso é tão maravilhoso, irmãos, essa jornada, não só aqui na terra, imagine como vai ser na glória, né? A presença do Senhor nos mostrando que não precisamos mais viver escravos do pecado e podemos libertar as pessoas também. Essa maravilha de que antes nós vivíamos do pecado, éramos escravos do pecado, apaixonados pelo pecado. O Senhor nos libertou do amor ao pecado e continua libertando. O Senhor nos libertou do engano do pecado, da cegueira do pecado, do salário do pecado, entende? E então Ele nos deu um novo coração para que nós entramos agora numa vida de santificação pela graça. Não é uma santificação religiosa, é uma santificação de libertação da nossa alma da escravidão. Aonde nossa alma consegue confiar, consegue perdoar, amar,
consegue renunciar àquilo que ela não precisa. Mas se quando nós estávamos na carne, a carne colocava que nós precisávamos do pecado. A carne incentivava e escravizava e fazia com que nós pensássemos que nós precisávamos do pecado. Nós tínhamos uma mentalidade doentia, equivocada, cegada por Satanás, a qual nós nos alimentávamos do pecado. Estávamos enfermando, porque o pecado vai matando, né? Nós tínhamos gostos e vícios e costumes que eram altamente prejudiciais. Nós estávamos nos destruindo. O final disso é vergonha eterna. Nós estávamos num caminho que nós nunca poderíamos sair. Nós jamais conseguiríamos ver que o pecado é o que era, porque o pecado nos enganava e nos fazia pensar que aquilo era bom, entende? Nós seríamos incapazes de ver o pecado como ele realmente é, se o Espírito Santo não tivesse entrado em nós. E nós seríamos incapazes de dizer não ao pecado e sim ao projeto de Deus, se o Espírito Santo não tivesse entrado. Agora veja que coisa maravilhosa é o Espírito Santo em nossa vida. Como nós podemos agradecer a Deus por ter enviado ao nosso coração o Espírito Santo, o qual nos tornou capazes de ver isto e de entender o que é mal e o que é bom, não segundo a serpente, segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o contrário, né? Na verdade, o Senhor nos deu a lucidez para discernir e escolher o excelente, que é Jesus, a palavra, a santificação e as boas obras, estar envolvidos com o reino de Deus. Viver para a glória de Deus, viver para renunciar à carne e ao pecado. Irmãos, a carne pode parecer sofrimento, a renúncia do pecado na carne pode parecer sofrimento, mas na verdade é ganho. É como se você tivesse apaixonado por uma doença que vai te destruir e Deus tirasse aquela doença e você sentisse falta, mas aquela doença iria te destruir. Então, na verdade, a carne ela sente falta daquilo que vai te levar para o inferno e te destruir, fazer a tua vida miserável, né? Mas, na verdade, o Espírito nos ensina diferente. Ele nos ensina que nós não precisamos do pecado, nós precisamos de uma comunhão cada vez mais profunda com Deus e fazer o bem. Que fazer o bem faz bem, fazer as pessoas felizes nos fará felizes. E ajudar as pessoas, e dar e servos a dados, sabe? Então, descortina-se uma vida inédita. Nós nunca conseguiríamos compreender essa vida, nunca. Ela nunca faria sentido à nossa carne, mas era loucura, sabe? Nós nunca conseguiríamos compreender a profundidade disso, jamais. Isto é muito elevado. Lá em Isaías 55 diz que os meus pensamentos são mais elevados que os de vocês. Nós jamais poderíamos imaginar, supor, conceber, entender algo tão tremendo neste nível. E nós jamais iríamos querer e conseguir praticar sem o Espírito Santo. Portanto, quando ele diz que mortos para o pecado, fosses feitos servos da justiça, aonde nós entramos numa dimensão de amor, generosidade, verdade, sinceridade, simplicidade, honestidade, humildade, mansidão, domínio próprio e pureza. Quando nós entramos nessa dimensão, nós começamos a ver que realmente a vida que o Senhor tem é melhor. Nós não tínhamos experimentado, né? Quando ele disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós não podíamos, nem sabíamos do que ser livres. Nós nem queríamos ser livres, nós amávamos aquela vida que nos levaria para o inferno. Quando Jesus disse que se o Filho veio para libertar, os judeus disseram, libertar do quê? Né? Então eles não podem compreender que uma pessoa que ela está cegada por Satanás, 2 Coríntios 4,4, ela se diverte, ela ama aqueles tentáculos daqueles povos, que é o pecado, que prende, que seduz, e ela ama, que não é uma mariposa que se joga contra a luz e vai se queimando até morrer. O pecado nos seduzia, nos divertia, o pecado nos enganava, o pecado nos atraía, o pecado nos tinha uma promessa de preencher o nosso coração. Então o pecado era uma busca desenfreada, louca, nociva, tóxica, infernal. É como um vício. O pecado ele cria uma dependência, um cativeiro. Então nós não conseguíamos ver o pecado como pecado. Essa é a maior malignidade do diabo, é se parecer inofensivo e bom. O aspecto do engano,
né? Porque o pecado ele tem um engano onde ele está te matando e parece que ele está te alimentando. O pecado ele está acabando com a tua vida, ele está tirando o melhor de você, te levando para o inferno e você ainda acha que é a coisa melhor do mundo. Entende? É um cativo que acha que o cativeiro é a melhor coisa do mundo. Agora, quando o Espírito Santo entra, nós começamos a ver que isso é mal, que nós não precisamos disso, que temos poder para renunciar isto e poder entrar numa nova vida. Uma vida agora de comunhão com Deus, serviço a Deus e às pessoas. É viver agora não para o egoísmo, para o pecado, mas servos da justiça. Então, se o Espírito Santo não estivesse em nós não poderíamos curar enfermos. Se o Espírito não estivesse em nós não poderíamos e nem iria querer curar enfermos. Nós não íamos supor uma coisa dessa, nós não íamos jamais ter essa capacidade. Então, a ressurreição tem um aspecto da ação, porque a carne tenta nos levar de volta para o pecado, tem a questão das pessoas à nossa volta que não compreendem. O inimigo tenta dificultar ao máximo a jornada cristã para que o homem não avance e não progrida nessa compreensão do quanto é bom o projeto de Deus, do quanto a vida que Deus tem para nós é a melhor. Sabe, a vida que Jesus veio para nos dar é a melhor, soberana. Em vez de fazer o mal às pessoas, poder curar enfermos, expulsar demônios, dar pão ao faminto, veste ao nu. Quer dizer, quando nós podemos compreender o que Deus está implementando em nossa vida, nós vamos vislumbrando isso, nós vamos compreendendo isso, nós vamos adentrando na visão, sabe? E nós vamos ficando maravilhados com essa nova vida. Como é boa essa vida de amar a Deus e servir pessoas. Como é bom fazer o bem para as pessoas. Como é bom livrar os cativos, curar os doentes, consolar os tristes, dar pão aos famintos. Como é bom fazer o bem. Nós não pensávamos assim. Nós não tínhamos essa capacidade. Porque nós estávamos infectados pelo pecado e víamos tudo de forma diferente. Nós tínhamos prazer na iniquidade. Nós tínhamos prazer naquilo que é torpe, cujo fim é a morte. Mas o Espírito, ao entrar em nós e colocar em nós novo querer, novo efetuar, colocou em nós essa compreensão de que viver como Jesus viveu é a melhor vida. Ninguém viveu uma melhor vida do que Jesus. Claro que ele sofreu um monte, foi perseguido, foi desprezado. Mas ninguém foi tão feliz porque ele vivia a vida que o Pai deu para ele. Não a vida do Satanás. Jesus ele era livre porque ele viveu plenamente a comunhão com Deus e realizar a vontade de Deus. Ele dizia, o meu alimento é realizar, a minha comida é realizar a vontade do meu Pai. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos plenamente satisfeitos. Não importa se estamos sendo perseguidos, maltratados, desprezados, isso já não conta mais. Isso não consegue nos afetar, o desprezo das pessoas e dificuldades no trajeto, isso é ínfimo. Paulo dizia essas leves e momentâneas tribulações. Ele via isso como algo muito menor do que a alegria de ter comunhão com Deus e fazer a vontade de Deus. Então, quando o homem ele começa a conhecer a Deus, e ele para de viver contra Deus, para de ser inimigo de Deus, para de viver se autodestruindo, para de viver fazendo mal para as pessoas. Quando o homem nasce de Deus, e ele recebe o Espírito Santo, e recebe uma vida totalmente nova, ele nasce de novo, e ele começa a compreender que ele estava completamente equivocado. Que bom é adorar a Deus e fazer o bem. Que bom é ajudar pessoas. Que bom que não há bondade no egoísmo, no orgulho, na impureza. Não há alegria na maldade. O homem não prosperará vivendo o pecado. Aí quando o Espírito Santo entra em nós finalmente começamos a compreender que esta é a vida que Adão perdeu. Esta é a vida, irmãos. Visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações, curar os doentes, pôr a mão sobre as pessoas, elas ficarem cheias do Espírito Santo, ensinar as pessoas para que elas larguem o mundo, a carne e o diabo, sejam cheias do Espírito Santo, sirvam a Deus, sejam santificadas, que os lares sejam que estão hoje destruídos pelo inimigo sejam reconstruídos pela unção, prosperidade, paz, sabe? Então, essa vida de reconstrução,
de canal de bênção, sabe? Canal de milagres, canal de consolação, canal de cura. Essa vida ela é plenamente satisfatória. Porque dai ser-vos a dado. Porque quando nós começamos a viver para ajudar as pessoas, nós começamos a descobrir que isso traz satisfação. Viver no centro da vontade de Deus traz satisfação. Traz sofrimento, e daí? Traz perseguição, e daí? Isso não consegue tirar a nossa alegria. Lá em João 16, 22, ele diz, eu vou te dar uma alegria que ninguém poderá tirar. Quando você está vivendo para Deus e para a vontade de Deus, em comunhão com Deus, e vai aprofundando isso, você descobre que isto é a vida satisfatória. Porque tem muita gente insatisfeita, né? Dentro e fora da igreja, porque nunca conheceu a Deus, porque nunca viu a Deus, e porque não está vivendo para Deus. A Bíblia diz, se o homem viver para si mesmo, ele morrerá, mas se ele der a sua vida, terá para sempre. Então, quando a pessoa ela compreende que a vida cristã é uma doação diante de Deus em consagração e diante da sociedade em boas obras, quando o homem compreende isto, então ele começa a ser feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando começamos a viver uma vida que alegra o Espírito Santo, nós também começamos a ficar felizes. Mas quando entristecemos o Espírito Santo, ficamos angustiados. Quando entristecemos o Espírito Santo e vivemos uma vida contrária a que Deus tem para nós ficamos em conflito. E aí a nossa alma fica abatida, fica angustiada, depressiva, entendeu? Porque nós somos projetados por Deus para viver uma vida mais que transbordante. E o diabo enfeitiça o homem para viver para o seu egoísmo, para a sua carne. Então, quando o homem se inclina para a carne, ele começa a morrer. Mas quando o homem se inclina para o Espírito, é vida e paz. Por isso, hoje nós, mortos para o pecado, fomos feitos servos da justiça. Libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Fomos feitos homens e mulheres capazes de produzir justiça. Nós somos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 17 e 21. Tudo se fez novo. Justiça de Deus é a capacidade de fazer as mesmas obras e maiores. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Justiça é a capacidade de libertar as pessoas do pecado e dos efeitos do pecado. Justiça é a capacidade de libertar as enfermidades no corpo, na alma, nas finanças, em tudo. Então, essa capacidade de libertar as pessoas é que Deus ele não fica feliz de ver o mundo imperfeito. Deus não está feliz com as mazelas da queda, ele não tem nada com isso. Ele criou o mundo perfeito e se tornou assim porque Adão se vendeu a Satanás, não é? Mas Jesus veio e devolveu o reino, ele disse, toda autoridade me foi dada, portanto vão. Então agora ele deu autoridade à igreja para ligar, desligar, para em seu nome libertar os cativos. Amém? Pai querido, obrigado por essa palavra, o qual a tua unção nos fez capazes de ser servos da justiça. Nos fez capazes de ser como o Senhor é. Imagem, semelhança e domínio cada vez mais. E é um processo gradativo, no qual a paz, o amor e a alegria cresce cada dia mais. Como diz a tua palavra, buscai o reino de Deus, a justiça. E o teu reino é paz, é amor, é alegria, é justiça, é boas obras. O teu reino, Pai, é uma comunhão cada vez maior contigo. Essa entrega diária ao cabeça e também ao corpo, que é estar com pessoas cheias do Espírito Santo. E também repartindo o pão, ajudando o órfão, a viúva necessitado, a obra missionária. Estar compartilhando os 5 pães e 2 peixinhos que Deus nos deu com aqueles que têm menos do que nós. E tudo que nós compartilhamos, o Senhor multiplica. Então, enquanto estamos fazendo a sua vontade, meu Deus, começamos a aprender por experiência que a vida que o Senhor nos deu é a melhor de todas. E podemos comparar, Jesus, porque hoje eu posso comparar, eu já vivi sem Cristo, eu já vivi no pecado e hoje vivo contigo, e posso te dizer que viver contigo é zilhões de bilhões de vezes melhor, infinitamente, não é? Porque eu não estava feliz quando eu estava no pecado, eu procurava, mas nunca encontrava, eu nunca estava satisfeito. O pecado sempre prometeu para mim, mas nunca me deu alegria, paz. Eu era uma pessoa infeliz, depressiva, escrava. E eu não sabia que aqui estava indo para o inferno. Eu não sabia que eu era teu inimigo, que estava sujo. Eu não sabia que eu era escravo de Satanás. Eu não sabia que aquele pecado eu não precisava dele. Eu não sabia que aquilo ali era algo totalmente nojento e podre, o pecado.
Mas desde que o Senhor entrou na minha vida, e eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor. Não tenho palavras, não tenho palavras para te agradecer. Desde que o Senhor veio habitar no meu coração, que começou ali a compreensão gradativa do quanto viver contigo e para a tua glória é maravilhoso. Oh Deus, eu existia, mas hoje eu vivo, né? Porque a vida está em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. E eu não estava vivo, eu estava morto. Tinha nome de que vivia, tinha identidade, CPF, mas eu estava morto em delitos e pecados. E quando o Senhor entrou, o Senhor me ungiu, me capacitou para te conhecer, te adorar e servir o Senhor. E ajudar pessoas. E hoje a minha alegria é essa, Pai. É fazer lives para ver o doente curado, o endividado prosperar, a família ser restaurada, o pecador se arrepender, ser cheio do Espírito Santo, te conhecer, ajudar outras pessoas, um exército de boas obras. Eu uno a minha fé a essa pessoa ao vivo e no gravado, não só aqui no Facebook, mas esse vídeo vai ser copiado e colocado lá no YouTube. Não só, meu Deus, com esses, mas com aqueles que vão ver. Eu uno a minha fé e, já que fui ungido para as boas obras, eu uno a minha fé com essa pessoa. Peço que o Senhor perdoe, Pai, se houver brecha, se houver carnalidade, pecado, leva o arrependimento, fecha as brechas. E por misericórdia agora, eu uno a minha vida com essa pessoa no Espírito. E como o Senhor disse, curai os enfermos, eu curo agora, declaro as curadas. Em nome de Jesus, com o teu poder, eu declaro elas curadas, libertas, prósperas, cheias do Espírito Santo. Declaro os seus lares um pedacinho do céu, seu ministério frutífero, dons, graças, unção, toda sorte de bênçãos, Pai. Eu transfiro como rios de água viva, porque é o que o Senhor disse, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Então, eu creio, meu Pai, que neste momento o Senhor quer. Então, faça através de mim o que o Senhor quer. Toca essas vidas, porque é o que o Senhor quer. Liberta, prospera, cura, porque é o que o Senhor quer. O Senhor ama curar enfermos, libertar os cativos, prosperar os endividados, restaurar os lares. Então, já que é isso que o Senhor me enviou e me capacitou, então é isso que eu vou agora profetizar sobre essas pessoas. E eu sei que vamos ter chuvas de testemunhos, com certeza. Eu sei e tenho certeza que essas pessoas terão fruto, porque quando o Senhor toca, sempre acontece algo, Pai. É impossível o Senhor me enviar e não acontecer nada. O Senhor enviou Moisés, algo aconteceu. O Senhor enviou Davi, algo aconteceu. O Senhor enviou Josué, algo aconteceu. O Senhor enviou Paulo, algo aconteceu. Não pode o Senhor me enviar e não acontecer nada. É claro que vai acontecer, mas é para a tua glória, porque nós somos que somos em Cristo. Nós só podemos porque o Senhor está em nós. Então seja para a tua glória todas as curas, libertações, provisões e milagres que vão acontecer agora na vida dessa pessoa que se uniu comigo em oração. Que seja para a tua glória. Porque enquanto nós orávamos, certamente o Senhor enviou anjos, certamente o seu Espírito Santo se moveu. Isaías 19:22. E certamente aquele que entrar nessa live, no gravado, vai sentir o impacto do teu toque. Porque tudo que o Senhor fala não volta vazio. Tudo que o Senhor fala produz a 100 por 1. E eu louvo o teu nome, Pai, porque o Senhor me enviou e o Senhor não me deixou envergonhado. Eu orei, Pai, mas não sou mentiroso. Se o Senhor não me confirmasse, eu seria mentiroso. Se o Senhor não mandasse fogo, Elias ia ser um mentiroso. Se o Senhor não confirmasse a minha oração aqui, ela teria sido em vão. Eu teria dito o teu nome em vão. Se o Senhor não confirmasse a minha oração, eu seria um profeta mentiroso, Pai. Mas porque o Senhor confirma, então o Senhor é a verdade, o caminho, a vida. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, Deus abençoe. Jesus te ama. Eu amo vocês em Cristo. À meia-noite espero vocês para orarmos a oração da primeira hora, tá bom? No nosso YouTube, Charles Brasil. Você que não se inscreveu, se inscreva. YouTube Charles Brasil 2. Porque o canal 1 está restrito lá em fazer lives uma semana. Então eu estou fazendo no meu canal secundário, tá bom? Então eu espero vocês à meia-noite para orarmos. É a nossa segunda madrugada. Propostas, né, de 30. Nós nos propomos a orar 30 dias na madrugada e ver o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus vai te dar vida e força para orar comigo. E algo tremendo vai acontecer, né, irmãos? Meu Deus, 30 dias se humilhando, semeando honra, se entregando. E Deus vai ter mais liberdade na sua e na minha vida, tá bom? Fica na paz, um grande abraço. Shalom, Deus te abençoe, em nome de Jesus.